Meus irmãos, minhas irmãs, queridos e queridas que nos acompanham neste conteúdo, Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo e uma parte de uma aula do nosso curso de Teologia Sistemática. Tanto você que me acompanha nesse vídeo, que é aluno do nosso curso de Teologia, este vídeo faz parte tanto do curso completo de teologia, como também do curso da disciplina Teologia Sistemática. E hoje eu quero trabalhar com vocês a respeito da doutrina da Trindade. Teologia Sistemática é a matéria que estuda as principais doutrinas que regem, que são base da nossa fé cristã. E hoje, em especial, estaremos estudando com vocês aqui nesse vídeo, compartilhando com vocês o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da doutrina da Trindade. É um vídeo muito objetivo, prático, e eu convido você a assistir até o final, haja vista que essa disciplina e este assunto específico nessa disciplina é muito extensivo, com muitas argumentações e discussões. Eu tenho certeza que o nosso conteúdo de hoje trará luz para o seu entendimento a respeito das Escrituras Sagradas e a respeito da nossa fé. Sobre a doutrina da Trindade, que na verdade é a doutrina que crê e ensina na pessoa de Deus Pai, pessoa de Deus Filho, na pessoa de Deus Espírito Santo, como um só Deus, mas em três pessoas, em três personalidades distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sou sincero em dizer para vocês que não é algo tão prático e fácil de se compreender, e que também ninguém nunca chegará a um conhecimento pleno, racional, a respeito desta doutrina. Todavia, temos comprovações bíblicas, teológicas, que comprovam a existência da pessoa de Deus Pai, a existência da pessoa de Deus Filho, em Jesus Cristo, e na pessoa do Deus Espírito Santo. Um só Deus, em três personalidades, três funções, três ações unidas e distintas. Todavia também eu preciso te informar que a palavra, a expressão Trindade não tem inserida nos textos bíblicos. Mas isso não significa que não há a presença da Trindade na Bíblia, de forma nenhuma. Alguns não creem nessa doutrina por esse simples fato dessa expressão não estar na Bíblia. Verdade, essa expressão não está na Bíblia. Quem criou essa expressão foi Tertuliano. Tertuliano, que viveu de 155 a 222 depois de Cristo, e Tertuliano, que foi um dos principais apologistas cristãos na era da história patriarcal, da história dos primórdios da igreja, ele defendeu arduamente a fé e, em meio a um contexto em que está inserido uma grande batalha teológica, podemos dizer, uma batalha bíblica. Por que razão? Porque os primórdios da igreja têm os grupos que se levantam, que não creem na doutrina da Trindade, que não acreditavam na divindade de Jesus Cristo, não acreditavam em muitas doutrinas bíblicas. É algo que eu sei que hoje, a questão de heresia, todas essas questões aí são preeminentes hoje. Mas nós precisamos compreender que elas não são de hoje. Desde o contexto da Bíblia, desde o contexto até mesmo do Antigo Testamento, sempre houve movimentos heréticos, movimentos de heresias,
que refutam, né, que tentam refutar, tentam destruir conceitos e doutrinas bíblicas. E no contexto do início da história da igreja, né, dos pais da igreja, também houve muitos grupos, também houve muitas pessoas que se levantaram não crendo e criando doutrinas erradas, né, criando desvios doutrinários, concepções teológicas erradas a respeito do que a Bíblia nos diz, principalmente no contexto do início da história da igreja, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Não acreditavam na divindade de Jesus Cristo. Acreditavam que Jesus foi simplesmente um profeta, simplesmente um homem comum, natural, sendo que a Bíblia nos ensina, e isso tem aí as minhas aulas, os meus vídeos tratando sobre isso, a respeito da natureza divina de Cristo. Cristo veio à Terra como 100% Deus. Obviamente também 100% homem, mas 100% Deus. A Bíblia nos comprova isso. Mas hoje, o nosso propósito com vocês é trabalhar a respeito das provações bíblicas, não simplesmente de um teólogo, de um apologista da história da igreja, mas o que a Bíblia nos confirma e nos comprova a respeito da doutrina da Trindade, que é uma doutrina totalmente bíblica. Já disse para vocês, a expressão Trindade não está nos textos bíblicos, e quem começou a criar esse termo foi Tertuliano, quando trabalhou de uma forma ferrenha, de uma forma árdua, trabalhou de uma forma muito expressiva na defesa da fé cristã. E então, a partir de Tertuliano, esse termo, esse nome Trindade, começou a perdurar no conceito da fé cristã. Antes de tratarmos com vocês aqui os textos bíblicos que comprovam e que você pode defender a sua fé diante desse assunto, desta disciplina e desse assunto específico, eu quero lembrar a vocês também sobre os grupos, né? Hoje são denominados outros nomes, mas no contexto do início da história da igreja e no contexto do início dessa guerra, podemos dizer, dos que não creem nessa doutrina, surgem alguns grupos, que esses grupos vão receber alguns títulos, alguns nomes, e alguns desses nomes é o próprio Tertuliano que deu para eles, que são os grupos que causam esse desvio doutrinário, né? Os grupos que causam essa divisão e esse desvio do conhecimento da verdade, ensinando, um exemplo, não crendo na pessoa do Espírito Santo, não crendo na divindade de Jesus Cristo, crendo apenas na existência e na pessoa de Deus Pai. Esses grupos acreditavam na existência de Jesus, mas não como Deus. E esses grupos não acreditavam na pessoa, na personalidade íntegra, ativa do Espírito Santo. Tertuliano vai denominar esses grupos que nós falamos antitrinitarianos, né? Ou antitrinitaristas, que não acreditavam na doutrina da Trindade, que eram contra, né, a doutrina da Trindade. Tertuliano denominou eles como monarquianistas, os monarquianistas que atuam no início da história da igreja com essas heresias, e de acordo com a história da igreja, eles são divididos em dois grupos. Primeiro, os dinâmicos e segundo, os modalistas. Os modalistas, eles não negavam a divindade de Jesus Cristo, nem do Espírito Santo. Entretanto, em oposição aos ensinos bíblicos, negavam a distinção das pessoas da Trindade. Obviamente, os dinâmicos não acreditavam, como eu disse para vocês, na existência do Espírito Santo e também não acreditavam na divindade de Jesus Cristo.
Esses grupos vão se ramificando de acordo com o contexto histórico da igreja e eles vão recebendo outros nomes, né? E até hoje existem, né, os hoje conhecidos como unicistas. Quem são os unicistas? São aqueles que hoje eram os antigos, né, monarquianistas, hoje conhecidos como unicistas, que são aqueles que creem unicamente na divindade, na pessoa de Deus Pai. Como eu já disse, só reforçando, creem em Jesus, mas não creem em Jesus como Deus. E não creem no Espírito Santo. Ou alguns creem no Espírito Santo, mas como uma força ativa de Deus. Não uma pessoa independente, uma personalidade independente. E sendo que a Bíblia vai nos mostrar os textos que nós vamos começar a ver a partir de agora, na personalidade específica. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá. Meus irmãos, nós vamos agora trabalhar alguns textos bíblicos. E eu faço questão de, nesse vídeo, nessa aula, ler e explanar de uma forma rápida e objetiva cada texto, para que nós possamos compreender na íntegra, de verdade, o que a Bíblia nos diz e termos a nossa concepção de fé. Primeiro ponto, nós iremos abordar a divindade do Pai. Deus Pai. O Pai é Deus. Primeiro texto, eu tenho aqui Isaías 63 e o versículo 16. Isaías 63, 16. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, está referindo a Deus, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade, é o teu nome. O Pai, Deus, o Pai é Deus. Por que eu digo o Pai é Deus? Porque nós distinguimos as personalidades em Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira pessoa da Trindade, o Pai é Deus. Aqui todos acreditam, mas eu faço questão de citar alguns textos que vai pontuar a paternidade de Deus Pai e a pessoa, a primeira pessoa da Trindade. Nós temos também o outro texto que eu quero trabalhar com vocês, que é Efésios, capítulo de número 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Efésios, capítulo 4, versículo 6. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todo em todos. Por todos e em todos, melhor dizendo. Dois textos que comprovam a paternidade de Deus. Primeira pessoa da Trindade, o Pai. E o Pai é Deus. Por quê? O Antigo Testamento comprova Isaías, o Pai é o nosso Senhor. O Pai é o nosso soberano. E Paulo escreve aos Efésios uma outra realidade, para alguém não dizer assim, mas só é texto veterotestamentário ou texto neotestamentário. O Novo Testamento também, comprovando um só Deus, e esse Deus, Pai de todos. Então, até aqui todos creem, até os unicistas creem na pessoa do Pai, na divindade de Deus Pai. Vamos para o próximo ponto. Segundo ponto, o Filho é Deus. O Pai é Deus, já vimos, e agora o Filho é Deus. João, capítulo de número 1 e o versículo de número 1, que inclusive, para você ter mais detalhes sobre a divindade do Filho, nós temos um vídeo aqui no meu canal que fala a respeito da natureza divina de Jesus Cristo. Aqui é só algo prático e objetivo, para defendermos a doutrina da Trindade. A divindade do Filho, o Filho é Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Esse Verbo é o Filho. Depois é só você ler o contexto de João capítulo 1 que você vai ver. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aqui está mais que prático.
Não tem como desconectarmos esse verbo da divindade. Alguém pode dizer, mas não é. O verbo não é Jesus o Filho. Não é isso que diz o versículo 14 do capítulo 1 de João, mesmo contexto. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo é Cristo encarnado. E o verbo era Deus. Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. O contexto, Paulo está dizendo aqui a respeito de Jesus. E o versículo diz, porque nele, em Cristo, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita corporalmente plenitude do quê? Da divindade. O Filho é Deus. Próximo ponto, o Espírito Santo é Deus. É a Bíblia que diz isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 4. Lembrando a vocês que se você quiser ter todo esse conteúdo que nós estamos passando, as referências, as explicações, é só você deixar a informação, a mensagem aqui no comentário, ou entrar em contato conosco, que nós estaremos disponibilizando todo esse material para você, tudo bem? Temos um grupo de suporte do nosso curso, temos vagas abertas para o nosso curso, então você pode entrar em contato conosco ou deixar a sua mensagem no comentário aqui, que nós estaremos entrando em contato e te passando todo o nosso material de apoio. O Espírito Santo é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti? Contexto aqui de Ananias e Safira. E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Observe que o versículo 3 está escrito, de Atos capítulo 5. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E no 4, mentistes a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Paulo fala que eles mentiram ao Espírito Santo, ou melhor dizendo, me perdoe, Pedro. Pedro menciona que eles mentiram ao Espírito Santo e diz que mentiram a Deus, no mesmo contexto. A divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo e Deus não são separados. Funções, personalidades diferentes do Pai. Mas nós estamos falando aqui agora Deus, a divindade. Não tem três deuses. E nós não cremos em três deuses. Cremos em um Deus. A única diferença é que esse Deus não tem forma. Não tem tamanho. Isso aqui, eu quero crer que todos nós cremos, independente de qualquer corrente doutrinária teológica, da mais extremista que seja. Pedro não faz distinção. No mesmo contexto, ele usa a mesma expressão, conectando a divindade do Espírito Santo. Como eu disse a vocês, não são três deuses, porque todos nós cremos que Deus não tem forma, não tem tamanho, não tem espessura. Deus é um ser eterno, absoluto. Não, e dentro disso, porque se nós formos trazer esse pensamento para uma forma, para uma espessura e um tamanho, nós não vamos compreender mesmo. Mas, todavia, um só Deus. Ele não citou aqui Deus Pai, ele diz Deus. Mentistes ao Espírito Santo, mentistes a Deus. Outro texto que vai conectar e vai nos provar e mostrar para nós que o Espírito Santo é Deus. Não é uma força ou algo do tipo. Ele está ligado intrinsecamente, unicamente
entrelaçado, mais do que unido, conectado, junto na essência divina. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, dos versículos 4 ao 6. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, aqui é o Espírito Santo, porque eu quero crer que assim como na minha Bíblia, na sua Bíblia está com E maiúscula. E maiúsculo, mostrando a divindade em qualquer texto bíblico, como Deus, Espírito, com letra maiúscula, mesmo que não seja início de frase de oração, representa a divindade. Aprendemos isso com mais detalhes em hermenêutica. O Espírito é o mesmo. Versículo 5 de 1 Coríntios, capítulo 12. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, não é um outro texto, não é um outro assunto, é o mesmo contexto. O Senhor é o mesmo. Versículo 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Espírito, Senhor e Deus. Expressões diferentes, mesmo sentido, mesmo significado, porque estão dentro de um só contexto. Aqui a unificação entre a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho, a pessoa de Deus Espírito Santo em um só Deus. Mas funções, personalidades diferentes. Observe que Paulo diz que Deus, Senhor e Espírito, o mesmo Deus, uma única divindade, operações distintas dentro de uma só divindade. Entendendo e desconstruindo essa questão da forma de Deus, desconectando um pouco da revelação antropomórfica. O que eu digo da revelação antropomórfica? É a revelação de Deus baseado em formas humanas, mas isso não é literal. Isso é a revelação de Deus para que nós possamos compreender seus feitos, suas ações, sua forma de agir, trabalhar pelos seus. Não que é literal. Isso nós damos ênfase também no nosso curso de teologia, comprovando que Deus não tem forma, porque se Deus tiver forma, não há como compreendermos qual é a forma de Deus. Irmão Pedro, e como é Deus na sua essência? Eu te faço um convite, se você quiser conhecer Deus na sua essência, ore e busque a Deus para Ele te recolher, te levar para as mansões celestiais eternas, como diz reverendo Napoleão Falcão, para o palácio de cristal. E então você verá Deus na sua essência, conhecerá Deus como Ele é. Enquanto isso, estamos aqui conhecendo em partes, como diz a Bíblia, crendo naquilo que nos foi revelado como palavra de Deus e que Deus decidiu se revelar a nós. Mas um dia, se você continuar vivo e ter o prazer de não ter o dano da primeira morte, como diz a Bíblia, será arrebatado para os céus. E sendo arrebatado, estará se encontrando com Cristo e conhecendo a Deus na sua essência. Que dia glorioso e maravilhoso será esse. Para finalizar a nossa aula, o nosso vídeo, o nosso conteúdo, eu quero trazer para vocês rapidamente alguns textos bíblicos que vai comprovar a trindade junta, trabalhando junta, unida. 3 personalidades, 3 pessoas unidas, um só Deus. Alguns teólogos preferem, além do termo trindade, o termo triunidade, que eu concordo. Triunidade, que é 3 trabalhando em unidade em um só. Então, o termo trindade não é errado, mas alguns aderem e aderiram, conforme a história da igreja, o termo triunidade, para passar a impressão melhor a respeito desta doutrina. Mas vamos lá para alguns textos que vai comprovar a unidade e a existência
de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O primeiro texto é Gênesis capítulo de número 1. Esse texto é muito abordado, é um dos textos mais abordados nessa doutrina. Gênesis 1, 26. E disse Deus, Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Disse Deus, Deus Pai. Façamos, plural. Alguém vai dizer para você assim, é os anjos. Não é. Se não é os anjos, não tem ninguém mais, até porque não tinha ninguém aqui, só os animais. Foram os animais? De forma nenhuma. Os anjos? Também não, porque senão seriam muitos anjos. E até porque o homem é imagem e semelhança de Deus, não dos anjos. E aqui não é só façamos o homem, mas é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Outro texto, Gênesis capítulo 3 e o versículo 22. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora alguém diz aqui, aos anjos, os anjos não conhecem o bem e o mal. Como um de nós, não é como alguém igual eu. Deus usa o termo no plural, mas de uma pessoa. Não são deuses falando, é um só Deus que fala. E usa o termo no plural. Gênesis 11, versículo 7, um texto também muito abordado nessa questão da doutrina da Trindade. Gênesis 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Eia! A princípio, alguém só falando. Mas desçamos, plural. Confundamos, plural. A iniciativa de um, a ação de três. Desçamos, confundamos ali a sua língua. Contexto aqui, a confusão das línguas na Torre de Babel. Vamos avançar aqui e dar um salto aqui nas escrituras, nas folhas bíblicas, e vamos para o Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28 e o versículo 19. Mateus 28, 19. Portanto, Jesus quem está dizendo isso, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Nome se trata de personalidade, pessoa. E do Filho, e do Espírito Santo. É como se conjugando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Observe que dá sempre o e do, separando personalidades. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13. O texto da bênção apostólica. Esse você sabe até de cor, né? A maioria dos irmãos sabem de cor e os que não sabem precisam saber, principalmente obreiros, ministros, né? Pastores, líderes, porque pode haver a oportunidade de ministrar a bênção apostólica, final do culto, final de uma reunião. E o texto áureo é esse, 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Graça, Cristo, segunda pessoa, Jesus o Filho. Amor, Deus Pai, primeira pessoa da Trindade. E a comunhão do Espírito Santo, terceira personalidade da Trindade. Na mesma bênção. Na mesma oração. Intrínseco no mesmo contexto. Último texto, para nós sermos objetivo aqui, e em uma outra oportunidade trabalharmos com mais detalhes a respeito desse assunto.
O texto que eu quero trabalhar com vocês é o texto de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Presciência de Deus Pai, santificação do Espírito, obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Outro texto, em o mesmo texto, mostrando Deus Pai, sua personalidade, que é a presciência, Deus Espírito Santo, a sua personalidade, que é a santificação, e Deus Filho, a sua personalidade, que é a oferta de sangue, a remissão e a redenção. Mas um só Deus. Eu sei que esse é um assunto muito complexo. Eu sei que esse é um assunto muito extensivo. Meu objetivo aqui é ser prático. Objetivo, mesmo em mediante um assunto que não é. Mas toda atenção, toda minúcia de detalhes, todo carinho aos textos, às comprovações. E, obviamente, eu te digo que se houver alguma dúvida, alguma refutação, alguma argumentação, não se limite. Pode ficar à vontade aqui nas plataformas, seus comentários. Se você é nosso aluno do curso, você tem o nosso contato, as plataformas digitais, o acesso às plataformas digitais, e estaremos à disposição de todos para esclarecer a respeito da razão da nossa fé. Esse é o propósito desse vídeo, esse é o propósito desse curso. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula.